Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim, aqui ao vivo no Bardalos Comida e Arte, aqui no centro de Natal. Agradecer a Lula Belmonte e Ricardo Nelson pelo apoio logístico. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Águia na filmagem, Ananda Carvalho na assistência de produção. O programa é viabilizado com os apoios de Francisca Seguro, Cicobi, Adune Sindicato e temos o apoio do Saiba Mais. E no programa de hoje, um convidado que há tempos estou tentando trazer para cá, músico, compositor, escritor e cantor, Mirabô Dantas, quem vou saudar aqui. Mirabô, uma honra e uma alegria tê-lo aqui. Alegria e honra são minhas as duas, viu, Cefas? Eu estou muito feliz de estar aqui. Perfeito, vamos conversar bastante sobre sua carreira, sobre sua música, sobre livro, enfim, vai ser um papo muito bacana. Lembrando que a proposta do programa Conversa do Botequim é fazer um programa de entrevista descontraído. Se é botequim, tem direito a comida e bebida, daqui a pouco tem a comida, num bar em funcionamento. Se você quiser assistir em loco, ao vivo no Bardalos, é só chegar aqui no Bardalos. Agradeço a todo mundo que está aqui no Bardalos, amigos, pessoas queridas aqui. Pode vir aqui no Bardalos ou assistir aqui pela minha página do Facebook. E vamos começar o bate-papo vai render. Mira, eu conheço várias histórias suas, a gente já conversou, já sentou, já fui na sua casa ouvir histórias. Eu sei que você fala com emoção, com nostalgia do seu nascimento, da sua formação em Areia Branca. Como é que foi sua infância, sua juventude em Areia Branca e como é que isso influenciou? Como é que começou o jovem músico Mirabô? Cefas, Areia Branca é uma cidade portuária, né? Aqui no litoral do Rio Grande do Norte. Então é o seguinte, eu nasci em Areia Branca e na verdade eu sou filho de um sertanejo que saiu do sertão, músico que ele era, para morar em Areia Branca, porque na época que ele estava vivendo no sertão, havia uma seca muito grande e a coisa estava muito difícil, a sobrevivência, né? Então ele foi para ser estivador. Ele disse, eu vou ter que sobreviver. Você imagina, você é músico, entendeu? Camponês, mas ele vai trabalhar na estiva. Então ele foi para Areia Branca, mas ele disse, eu sou músico, eu vou tentar viver de música. Aí piorou a situação, né? Porque você já ia trabalhar como músico numa cidade pequena daquela, não tinha como. Mas aí ele teve uma ideia de falar com o prefeito da cidade e perguntar se ele não queria formar uma banda municipal, que ele se propunha a dar aula, a formar as pessoas. E o prefeito, incrível, né, a história, topou a coisa e disse, tudo bem, eu compro os instrumentos e você vai ensinar as pessoas, ensinar música. E aí ele ficou trabalhando como estivador e como músico na cidade. Formou a primeira orquestra da cidade, a primeira banda municipal, que hoje tem o nome dele, por sinal. E viveu na cidade o tempo todo. Agora, aí foi quando eu comecei a entender que eu estava diante de um músico, né? E lá em casa passavam muitos músicos também do interior, quando passavam em Areia Branca, e diziam, vamos procurar o grande Mirabô, que ele era grande, ele tinha quase 1,90 m, era o homem mais alto da cidade. E aí foi isso, né? Eu fui criado com música. Você foi criado nesse ambiente, então? Boemia, música? Música, não boemia porque assim, não tinha essa coisa da boemia ainda, ele levou como profissão. Era só música mesmo? Era música mesmo. A cidade assim, tinha muita gente de fora. A cidade, Areia Branca, foi visitada por pessoas de todas as partes do mundo. Eu ia lhe perguntar isso, Mira. Muita gente não sabe, principalmente o pessoal mais jovem, mas a Areia Branca era um polo econômico na época. Recebia navios europeus. Não era isso mesmo? Era. Todas as compras, né, todos os abastecimentos do estado vinham por Areia Branca, né? Então o navio vinha feijão, castanha do Pará, arroz, todas as coisas que abasteciam o estado vinham por Areia Branca ou Macau. Lá em Areia Branca eles jogavam no trem, que saía de Porto Franco, que era do outro lado do rio, e aí vinha abastecer as outras cidades do Rio Grande do Norte. Então era tudo ali. Muitos americanos, muitos holandeses, muitos europeus mesmo em Areia Branca. Eu fui criado ouvindo não sei quantos idiomas, assim. Nossa, era uma cidade cosmopolita. Pequenininha, mas tinha toda essa, né, essa gente do mundo inteiro participando da cidade. Talvez até em maior dimensão que outras cidades maiores que Areia Branca, né? Como Caicó, como cidade da Grande Natal. Exatamente. Né? Perfeito.
Pode Para falar. mim foi assim, uma coisa assim, um enriquecimento cultural muito grande, porque eu convivia com um grego, de repente aparecia um cara grego, aí eu ia falar com ele e ele me ensinava. Eu pensei que você ia dizer, ele estava falando grego. Não, ele estava falando grego, sim. Só que ele procurava conversar comigo e eu com ele, e às vezes eu perguntava essa palavra, o que que é, ele me dizia. Então eu tive noção de italiano, francês, polonês, tudo que tinha de coisa do mundo estava ali. Cada semana tinha um navio diferente, né? Isso foi enriquecedor para mim, sabe? Perfeito. Muito legal. Mira, e como é que foi a entrada na vida já como jovem adulto? Como é que foi depois? Você já sabia tocar e já queria seguir carreira de músico? Era outra coisa? Você queria deixar a Areia Branca? Como é que foi assim, um amadurecimento a partir daí? Bom, tem a fase da adolescência, né? Sim. Que o meu pai tinha que ir trabalhar nos navios, ele acordava muito cedo e ia trabalhar, porque o navio, a Areia Branca não é um porto assim que o navio possa ancorar na cidade. Ele ficava a não sei quantas milhas. Sim, é verdade. Né? Sim. Então você saía daqui numa barcaça, ia até o navio e todo o trabalho era feito aqui no meio do mar. Era perigoso, inclusive, porque descarregar um navio para uma barcaça. Tinha muitos desastres também, muitos estivadores, amigos do meu pai, se mutilaram, né? Assim, era um sofrimento, realmente não era flores não, né? Sim. Mas assim, por causa disso, dessa saída dele, ele queria que eu vivesse muito em casa. Ele dizia, você fica em casa, não vá para a rua, porque criança na rua também, assim, ficava, né? E aí eu comecei a procurar algo para ocupar o meu tempo. Se eu não podia sair ao porto, os meninos brincavam na frente do rio, pulavam, aprendiam a nadar, eu não sabia nadar, entendeu? Então eu tinha que fazer outra coisa, eu comecei a desenhar. Comecei a desenhar, com 8 anos eu já estava desenhando Elvis Presley, já estava desenhando Rita Hayworth, já estava desenhando Clark Gable, e todos os artistas que eu via no Cine de São Raimundo, no outro dia eu ia desenhar em casa. Então eu me tornei desenhista já aos 9 anos de idade. Nossa. Desenhista e pelo jeito cinéfilo, porque tinha cinema em Água Aí Branca. é que está. Eu tinha que ir todo dia ao cinema. Eu ia quase todos os dias, porque saía, eu estudava de manhã, à tarde eu ficava desenhando e à noite o cinema era R$1, né? Um cruzeiro. Então eu ia, meu pai dizendo, vai ali, aí eu ia para o cinema, voltava e ficava nesse negócio. Aí eu comecei a gostar de cinema, da música do cinema, né? Do filme, da roupa do ator, da direção. Aí eu organizei um caderno com todos os filmes que eu assistia. Eu tinha um caderno que, depois de adulto, eu vim ver, que eu conhecia toda a produção da Atlântida cinematográfica, com Oscarito, Grande Otelo. Estava anotado ali o nome do filme e o nome dos atores. Grande Otelo, Oscarito, era Eva Vilma, Dercy Gonçalves, todo mundo. Aí José Léo Goy. todo mundo. Aí eu via direção, eu botava aqui diretor fulano, atores fulano, aí estava lá o trio Iraquitã, estava lá Aguinaldo Raiol, estava lá Emilinha Borba, Tudo música. Tudo música. E eu comecei a me interessar não só pelo cinema, como pela música, como pelo cenário, pela direção. Aí eu comecei era aquilo para mim foi como se fosse uma escola que eu estava tendo. É tanto que quando eu virei adulto eu fiz trilha sonora para teatro, para cinema. A gente vai falar sobre isso bastante. Mas eu acho que foi muito... Começou daí. Começou exatamente aí. Nossa, Miriam. E eu não vou nem dizer a profissionalização, mas quando é que você se viu como músico? Você viu que sabia e queria cantar e compor e mostrar a sua música, Miriam? Foi na juventude ainda? Na adolescência, por sinal. Sim. Quando eu tinha uma irmã, a minha família era toda de músico, na verdade. Meu pai, quando saiu de lá, ele deixou vários irmãos lá em Jardim do Seridó, que eram músicos também. Até perguntei para ele uma vez como é que eles foram ser músicos numa cidade como Jardim do Seridó, que não tinha nenhuma escola de música. Aí ele disse, não, foi o meu pai, quer dizer, na verdade o meu avô, que ensinou a gente música. Ele chegava, a gente ia para o roçado, ia capinar, na hora do almoço ele botava os filhos aqui todinho, limpava o chão assim com o braço, pegava um graveto, escrevia 5 linhas, fazia a clave e botava as notas e dizia isso aqui é dó, aqui é ré, aqui é mi e tal. Então era meia hora para todos eles aprenderem música, entendeu? Naquele intervalo do almoço. E todos eles aprenderam música, todos os meus tios eram músicos, entendeu? É tanto que eles, depois que meu pai morou em Areia Branca, eles vieram visitar
E aí eles se interessaram pela cidade, eles queriam sair do sertão e eles vieram para Areia Branca, lá eles foram embora para Manaus num navio e como eles não podiam pagar a passagem, o navio era um navio cargueiro, o comandante do navio disse, vocês vão tocando, é o pagamento de vocês. Então eles fizeram um grupo chamado Jazz Potiguar e foram nesse navio até Belém, tocando jazz. Como pagamento, pela passagem, levaram as famílias todas, né? Sensacional. Aí o que eu estou dizendo a você, essa formação, essa coisa do interesse pela música, foi aí a família, né? Uma tia minha que ficou em Areia Branca, ela cantava na igreja, ela cantava no coro, ela formou o coro da igreja, entendeu? Então o interesse desse pessoal da minha família era a música mesmo, apesar da sobrevivência ser outra, né? Mas assim, o interesse deles por música era um negócio fantástico e eu não podia fugir daquilo. Sim. Quando foi com 15 anos, eu já estava fazendo um trio em Areia Branca. Eu tinha um trio lá, que era aos moldes do trio Iraquitã. Por sinal, esse trio está até num livro chamado Conjuntos Vocais do Rio Grande do Norte, de um autor, Procópio, daqui de Natal, Manuel Procópio, que ele escreveu esse livro. Aí tem a foto do trio, eu com 15 anos de idade. Quer dizer, e qual era o estilo musical, Mira? era todo o repertório do trio Iraquitã. Perfídia. Tudo. Era uma cópia fiel do Iraquitã. E muito boa qualidade, porque os outros dois meninos eram muito bons, tocavam bem, entendeu? E se preocupavam muito em aprender a música, fazer um vocal bonito. E eu colaborava com a minha parte, que eu tinha uma certa intimidade com música. Então, o grupo, eu sei que o grupo era bom, porque a gente tocava ali, fazia em Mossoró. As campanhas dos prefeitos de Mossoró, que eles mandavam buscar a gente em Areia Branca para gravar os jingles deles, porque eles já escutavam falar que tinha um trio na cidade que era de qualidade boa e tal, etc. Entendeu? A gente era limitado porque era uma cidadezinha desse mesmo, mas a gente se empenhava em fazer o melhor. Perfeito, é muita história que vai acontecer aqui. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook e que você pode fazer perguntas, comentários. A produção já trouxe aqui, daqui a pouco eu vou ler aqui umas perguntas. Vamos ter música daqui a pouco, né? Uma pergunta mais em música, mandar um abraço para Eduardo Alexandre, o lendário Dunga, está aqui com a gente. Bem-vindo, Dunga. Dunga é quase um sinônimo aqui do Beco da Lama. Vamos lá, Raquel Lucena, nossa produtora querida, que está em missão externa hoje. Salve Mirabô Dantas, viva a música potiguar. Geraldo Carvalho, direto de Brasília, boa tarde. Que coisa boa, salve Mirabô. Geraldinho Carvalho é velho conhecido nosso. Bom compositor, grande compositor, um abraço, Geraldo. Quando estiver aqui em Natal, vai estar aqui. Com certeza, não pode deixar. Isso. Bete Olegário, direto de Lisboa. Boa noite, pessoas bonitas. Mira, amo você, amo-te. Chegando já, cheiro nos olhos. Aí. Beijo, Bete. Beijo, Bete. Venha, raspa pra cá. Brito Silva, chargista, um dos melhores chargistas do Rio Grande do Norte. Boa tarde, amigos. Certamente o papo será enriquecedor. Aí, Brito acompanhando. Hugo Manso, ex-vereador e professor do IF. Com certeza, gostaria muito de estar com eles. Que bacana. Se puder, venha pra cá, Hugo, assistir ao vivo. Nildinha Freitas, olha, poeta, escritora. Adorei esse papo no bar. Me chama que a gente bebe e fala coisa boa. Vamos? Claro que sim, Nildinha. Olha, está mais que chamada. E vai ter mais comentário aqui. Você pode vir aqui pro Bardaus. O Bardaus está aqui em funcionamento. O papo dura 1 hora. A gente já passou alguns... minha produtora, Nanda, passou uns 15 minutos, 20 minutos, eu acho. Tem tempo de vir no Bardalos ou então acompanha a gente pelo Facebook. Vou fazer mais uma pergunta e depois vamos começar com música. Mira, agora vamos para uma pergunta de transição quase que imediata. Como é que foi da juventude como músico, com uma banda que cantava o repertório do trio Iraquitã, para de repente estar no Rio de Janeiro em contato com ícones da MPB e ser gravado por gente como Fagner, com Zeca Baleiro, com Leci Brandão, gravado por Terezinha de Jesus, gravado por Elba Ramalho, fazendo música em parceria com Capinã. Como é que foi, esse processo? Esse processo é o seguinte, quando eu saí de Areia Branca para Natal, estudar lá nos meus 14 anos, eu cheguei aqui e eu vi que tinha ainda os trios, tinham trios aqui também, mas eu já não estava participando mais de trios, né? Eu já estava querendo abrir um pouco mais essa vertente musical aí. E eu comecei a ver que a música brasileira estava se transformando de uma forma assim, estavam surgindo no Sul, né, e no Sudeste, compositores como Edu Lobo, como
Vandré, esse pessoal assim, e os festivais foram acontecendo, né? Então a gente começou a querer fazer mais ou menos aqui o que eles estavam fazendo lá, pedindo ao prefeito, eu fui falar com o prefeito Agnello Alves para ele fazer um festival de música em Natal, produzir um festival de música em Natal. Ele disse, eu faço, mas desde que você assuma a produção. Eu digo, não posso porque eu quero participar. Participar. Então ele disse, fala com a Luiz Machado, que é o secretário de Educação, se ele topar. Eu falei com a Luiz, ele disse, olha, Miraboa, realmente eu não tenho quem faça não. Eu digo, mas você tem uma equipe na secretaria que pode fazer, entendeu? Eu posso conseguir para você o regulamento do filme. Então eu ajudei a fazer a coisa, assim, tá aí. Agora eu só não posso trabalhar com você porque eu quero participar também. E vai existir uma comissão jogadora, vai existir pessoas que você vai convidar, entendeu? Então eles convidaram muitas pessoas aqui de Natal, entendeu? E as minhas músicas foram escolhidas também para participar desse festival. Então começou a haver uma onda de festivais em Natal, que o Teatro Alberto Maranhão era um espaço assim, como se fosse a TV Record do Rio de Janeiro. O povo descia da cidade. Entendeu? O Teatro Alberto Maranhão era lotado. Quem viveu essa época sabe disso. Isso precisa ser até mais contado, né, Mira? Torcidas organizadas, assim, lotado, no teatro lotado. Meira Pires ficava louco, dizia, Miraboa, pelo amor de Deus. Ele era o diretor do teatro, ele dizia, eu nunca vi esse teatro desse jeito. Esse teatro foi feito para espetáculos teatrais, para óperas. De repente eu vejo música popular aqui dentro, o povo pregando chiclete nas cadeiras. Eu estou preocupado, eu não sei o que. Eu digo, é isso. É a mudança, né? Então eu acho que daquela maneira a gente provocou uma mudança muito grande na cidade. Começou a surgir boates, espaços assim que precisavam de música ao vivo. Eu ia tocar no Hotel Três Magos, tocar bossa nova. Eu dei aula de violão. Eu cheguei a dar aula de violão no Teatro Alberto Maranhão. E tem uma história muito interessante, é que eu botei no jornal, eu estava duro, eu precisava de grana para sobreviver. Sim. Então eu dizia, ou eu vou viver de música, ou eu vou trabalhar num banco. Eu já trabalhei 2 anos no banco, mas eu não aguentei. Não consigo lhe imaginar trabalhando no banco, Miraboa. Aí eu fui tocar e dar aula de violão. Então eu estava dando aula no Teatro Alberto Maranhão e me aparece uma menina com 18 anos de idade, que normalmente não eram alunos, eram alunas, meninas de classe média que queriam aprender porque gostavam de João Gilberto, de Tom Jobim, de não sei o que. Eu achei isso muito interessante. E a minha vertente musical passou para esse lado, né? Uma música mais sofisticada e tal. É tanto que eu comecei a dar aula, apareceu uma menina com um sotaque carioca, falando muito bonito, ela muito linda, até hoje é linda, inclusive. E ela chegou e disse, eu quero umas aulas de violão. Eu comecei a dar aula para ela, daqui a pouco eu perguntei, você não é daqui? Ela disse, eu sou carioca, eu estou morando no Natal, meu pai veio passar 2 anos aqui, a trabalho, e eu vou aprender violão. Mas aí ela tinha uma certa dificuldade para o instrumento, mas ela começou a me trazer poemas, letras de música que ela escrevia. E eu disse, que coisa linda, né? Ela tinha 17 para 18 anos, essa menina, olha que coisa interessante. E aí o pai dela passou 2 anos aqui e um dia do aniversário dela ela me convidou. Eu fui, cheguei lá, o pai era comandante da base aérea de Natal. E o nome dela era Ana Maria Borba. E era uma época de ditadura e eu ficava temeroso porque eu achava que o pai dela era representante de um governo. Sim, e era uma pessoa maravilhosa o pai dela, que eu não conhecia assim de tanta coisa, mas eu senti porque a forma como a gente foi recebido na casa dela. Como ele criava ela também, criava né? ela. Ele era um cara altamente nacionalista, sabe? Assim, uma pessoa incrível. Veio falecer há pouco tempo atrás, com quase 100 anos, 90 e poucos anos. E ela, quando eu fui para o Rio de Janeiro, depois de muito tempo, eu cheguei lá e encontro, no lançamento de um disco de Terezinha de Jesus, estava ela com nada mais, nada menos, com Danilo Caymmi, os dois de mão dada e uma flauta na mão. Quando eu olhei para ela, era Ana Terra, uma grande compositora brasileira que eu tive. Ela olhou para Danilo e disse, só quem foi responsável por isso? Foi esse aqui, quer dizer, eu tive o prazer de... E ela com Danilo Caymmi. Ela com Danilo, dizer para ele, olha Danilo, quem me botou nessa putaria foi ele. Então assim, eu achei muito interessante aquilo, eu vi que realmente tinha acontecido muitas histórias na minha vida que tinham levado para caminhos bem interessantes, entendeu? Então aí eu fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá, já fui morar num prédio que morava Fagner, Paulinho da Viola, morava ao lado. Um prédio com Miraboa, Fagner de Paulinho da Viola. Moraes Moreira morava no prédio também. Elba tinha morado lá. Eu tinha que esperar a Elba sair para poder ir para o lugar dela, porque ela
ela foi aproveitar, ela passou num teste para a Ópera do Malandro de Chico Buarque. Ela morava com Grace e Terezinha de Jesus. Eu só podia ir para casa morar com as meninas quando ela saísse. Quando ela saísse. Então ela foi aprovada e foi para Santa Teresa com Fatinha e eu ocupei o lugar de Elba nesse apartamento. Aí pronto, eu conheci todo mundo de música assim, não saí catando ninguém, mas o destino me levou para isso, né? Para esse pessoal todo e a gente... Aí, Elba gravou, Fagner, Zé Cabaleiro, Leci, Terezinha, uma menina do Quarteto em Si, várias pessoas gravaram minhas músicas. Depois eu fui fazer trilha sonora para teatro. Ah, a gente vai falar sobre isso também. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho. Eu já tinha feito aqui. Vamos falar sobre isso, das trilhas sonoras. Depois a gente vai para a trilha sonora de cinema. Tá bom. Mas aí como é que foi a trilha sonora de teatro? Como é que você entrou nisso? Nesses contatos, Mirabô? Foi o seguinte, eu, como disse a você no passado, eu comecei a gostar muito de cinema, da música, de tudo. E eu aqui em Natal fui convidado por Gessé Figueiredo para fazer uma trilha sonora para uma peça dele, chamada aquela que tem o personagem do Zé do Burro, como é que é o nome? Pagador de Promessas. Pagador de Promessas, e eu ainda fiz umas coisas para ele. Aí essa experiência me deu, cheguei no Rio de Janeiro, conheci um diretor chamado Luiz Mendonça, que foi quem lançou Elba Ramalho, foi quem lançou Zé Vilca no teatro, foi quem lançou Tânia Alves. Esse cara foi uma figura assim que eu tenho como grande personagem da minha vida dentro das artes do Rio de Janeiro, porque ele dirigia muito o teatro e Geraldinho Azevedo fazia música para as peças dele, mas Geraldo precisava correr atrás da carreira dele. Aí Geraldo saiu e ele disse, Mira, você não quer fazer as trilhas sonoras dos meus espetáculos, não? Porque eu aceitei na hora, né? Então eu comecei a trabalhar com Mendonça e dali todos os diretores de teatro amigos dele me convidavam para fazer. Então eu terminava uma peça hoje, daqui a 2 meses já tinha outra peça estreando de outro diretor. Eu trabalhei com um monte de diretores no Rio, trabalhei com pessoas assim que hoje estão assim, por exemplo, os amigos que eu ganhei nessa época, Ilva Nino, que é uma das atrizes mais fantásticas que a gente tem hoje, assim, uma diva do teatro brasileiro, Tonico Pereira, Osmar, Stepan Necessian, Jalusa Barcelos, Helena Werneck. Poxa, tinha um monte de gente que eu conheci na época que estava começando a fazer teatro. Hoje todos eles estão trabalhando em programas da TV Globo, da TV Coisa, são meus amigos até hoje, entendeu? Então foi assim, foi o destino que levou para isso. Não estou falando assim, porque... Não, é porque... Não, porque você essas pessoas foram as pessoas que eu convivi. Inclusive tem umas fotos fantásticas, tem as fotos que você coloca nas redes sociais, tem umas fotos que eu vi na sua casa, fantásticas. Que eu convivi Você, Geraldo Azevedo, se eu não me engano era no Morro da Urca. Zé Ramalho. Zé Ramalho. O pessoal do Boca Livre, foram os meus amigos todos, daquela época, daquela fase. E tem o sindicato ainda, né? Ainda tem a gente vai falar do sindicato. Deixa eu ler aqui os comentários, tem muita gente comentando e vamos pra música, depois a gente vai falar sobre o sindicato. A Mônica Adriana Cândido, boa tarde, mãe está aqui assistindo e manda um abraço pra Mirabô. A mãe de Mônica Adriana, olha aí. Mônica, beijão. Minha prima, por sinal, né? Ah, é sua prima, exatamente, e amiga querida. Hugo Manso, que papo gostoso, gostaria de estar nessa mesa. Eita, Hugo, você poderia estar numa mesa aqui no Bardalos, né? Como as outras pessoas, depois a gente juntava todo mundo. Marcela Thaís, boa tarde, Marcela querida. Bom que você está vendo. Hugo Macedo, agora é Hugo Macedo. 2 grandes amigos, Hugo Macedo deve estar diretamente lá de Parelhas ou de Acari, né? Com certeza. Hugo é autor do livro Beco Estreito. Bito Cavalcante. Rio de Janeiro. Isso, manda um grande abraço pra Mira. Esse homem é demais. Olha aí, Bito tem uma coisa interessante, né, com o Bito. Bito, ele trabalha, ele é técnico de cinema e ele trabalha com essas coisas de Netflix, não sei o que. Então ele passa 3, 4 meses no Rio, faz um filme desse e volta para Natal, né? Sim. E a casa dele ficava fechada, só que eu ficava na casa do Bito. Né? Então hoje ele foi embora e eu estou nessa casa que pertenceu a ele, ele já passou para frente. A casa tá bem cuidada, viu, Bito? Franklin Novaes, grande compositor. Aí ele falou a mesma frase, meu Deus, e eu não tinha nem lido. Grande compositor desse país. Concordo. Aí já tá exagerando, né? Acompanha o relator Franklin. Francisco Alves Filho, muito bem, conterrâneo. Ótimo, boa entrevista, não ótima. Mas tá ótimo assim.
Francisco Alves Filho, grande abraço. Grande abraço. Eu acho que tem mais comentário aí que já estão escrevendo aqui. Haja comentário. Mira, agora vamos, antes da pergunta do sindicato, vamos para a música. A seu critério, música que você quiser cantar e tocar. É, né? É. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Mira, posso pedir outro uísque? Pode. Você Ricardo, vai tomar? por Ou favor. pra mim? Não, é pra você. A minha Tá cerveja bom, está então aqui. Ricardo Nelson, por favor. Saibam quantos esta canção ouvirem, que te amo do amor maior que possível for. Tomo tua mão, não sou teu amo, Senhor, sou só teu amor e és o meu amor também. 1120 anos eu vivi no abandono, porém quem ama tem força, vence fome, sede e sono. O amor nasce no mundo já destinado ao seu dono. 1120 anos eu vivi no abandono, porém quem ama tem força, vê-se fome, sede e sono. O amor nasce no mundo já destinado ao seu dono. Saibam quantos esta canção ouvirem, que te amo do amor maior que possível for. Tomo tua mão, não sou teu amo nem senhor, sou só teu amor e és o meu amor também. 1120 anos eu vivi no abandono, porém quem ama tem força, vence fome, sede e sono. O amor nasce no mundo já destinado ao seu dono. Mil 1120 anos eu vivi no abandono, porém quem ama tem força, vê-se fome, sede e sono. O amor nasce no mundo já destinado ao seu dono. Oh sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer. 1120 anos eu vivi no abandono, porém quem ama tem força, vence fome, sede e sono. O amor nasce no mundo já destinado ao seu dono. Sensacional! 1120 anos de abandono, Mira? Até hoje. Vamos contextualizar. Essa canção, Essa canção, rapaz, ela tem assim, essa frase mais linda do livro Gastamento dos 120 anos é do nosso poeta, cantador de viola daqui, que eu não vou dizer o nome agora, eu quero até o final do programa que alguém diga. opa, olha aí, desafio lançado. Desafio lançado. 1120 anos eu vivi no abandono, porém quem ama tem força, vence fome, sede e sono, o amor nasce no mundo já destinado ao seu dono. Então é o seguinte, isso foi uma parceria que eu fiz com um jornalista, hoje jornalista, né, chamado José Neumann de Pinto, que mora em São Paulo, é um cara daqui de Campina Grande. Eu conheci Neumann nessa época, ainda, né, ele estudante de jornalismo, e como a gente tinha muito contato com pessoas de fora daqui de Natal, então o Neumann mandou essa letra, né, que era um aproveitamento dessa frase do cantador que eu falei, mais um poema dele, saibam quantos esta canção ouvirem, que é uma frase que você tira dos cartórios, saibam quantos esta petição ouvirem, então a gente foi juntando e fez essa melodia, entendeu?
E aí eu queria que alguém dissesse quem é esse verso. 1120 anos eu vivi no abandono, porém quem ama tem força, vence fome, sede e sono, o amor nasce no mundo já destinado ao seu dono. Eu acho que muita gente sabe. Desafio lançado, Desafio então. lançado. Obrigado, Ricardo. Olha, chegou até que queijinho Chegou, aqui pra chegou. gente, olha aí. Entrevista em bar tem essas vantagens. Tem essas vantagens. Eu estou falando dessa música porque é uma música que eu fiz assim quando eu era adolescente, né? Na década de 70, e essa música é uma das minhas músicas que mais as pessoas conhecem, né? Pedem para cantar quando eu chego no lugar. Engraçado, eu sou um compositor eu digo assim, eu sou um compositor. Na verdade, eu nem sei o que eu sou. Eu desenho, eu pinto, eu escrevo, eu brinco com isso, eu brinco com coisas assim, né? Mas assim, eu nunca tive pretensão de dizer eu vou para o Rio porque lá eu vou ser um cantor, eu vou ser um compositor, eu vou fazer parte da constelação da música brasileira. Eu nunca pensei nisso. Eu fui porque era uma oportunidade de mostrar umas músicas que eu estava fazendo e talvez como a cidade é uma vitrine, eu pudesse ter uma vida melhor do que uma cidade como Natal, que é uma cidade pequena e tal. Então, só isso, né? Não tenho essa pretensão de ser nada mais do que isso. Eu vou falar disso porque eu achei interessante falar nesse papo. Sim. Quando eu voltei a Areia Branca alguns anos atrás, um jornalista me perguntou lá, me entrevistou numa emissora de rádio e disse assim, você tem música gravada com Elba Ramalho, com Fagner, com Zé Cabaleiro, com Leci, com não sei o que lá, por que você não fez sucesso? Aí eu tomei um susto. Como assim? Eu disse, mas eu saí daqui para fazer sucesso. Mas você fez sucesso. Não, mas eu Como disse a assim? ele queria que eu fosse um cara super popular no Brasil. Sim, né? Eu disse, olha, a música que eu faço não é uma música para fazer. Se fosse para fazer sucesso, eu conheço os caminhos. Eu fazia uma música, uma sofrência, uma raladinha no chão, um negócio desse aí, e ia para as emissoras de rádio e tinha um esquema de como fazer essa música tocar em 10 dias e o Brasil inteiro conhecer. Mas a minha proposta não era essa, Não era essa. nem é essa, né? Eu quero fazer música. Então, se a minha música fizer sucesso, ótimo. Se não fizer, o sucesso está dentro de mim, eu não quero saber disso. Então, foi exatamente isso que eu preservei dentro de mim, né? Não quero fazer sucesso, senão estraga. Mira, você fez música, mas também fez militância sindical. Aí a gente estava conversando aqui, antes da canção, aquela história, né, pitoresca de você esperando a vaga de Elba Ramalho para poder morar lá. Como é que foi desse processo do prédio que tinha tantos compositores e músicos, para você militar, para você ser ativista do sindicato dos músicos? Eu conheço algumas histórias, você já me contou, mas como se eu não conhecesse, eu vou perguntar como se eu não conhecesse. Como é que foi esse processo de você entrar no sindicato, das batalhas que vocês travaram, e numa época complicada, né, Mira? Como é que foi isso? Bom, é o seguinte, quando eu estava no Rio de Janeiro, a vida de quem trilha esse caminho da arte, você sabe como é, né? Não é uma coisa assim que você tenha um emprego certo, um negócio que lhe mantenha economicamente. Então, assim, eu comecei a tocar na noite, comecei a ir para os lugares assim. Tem um lugar assim que você pode fazer, é tanto que eu juntei uma vez, eu, Zé Ramalho, Geraldo, os dois meninos do Boca Livre, para a gente fazer um show no Morro da Urca, que era um lugar que, tá entendendo? A gente, qualquer lugar que abria no Rio de Janeiro, a gente juntava 3, 4 e ia fazer. Zé não tinha feito nem o primeiro disco dele ainda, né? E a gente, quando eu comecei a expandir esses contatos com pessoas, eu conheci Maurício Tapajós, que é um carioca, compositor, muito, né? Parceiro de Aldir Blanc, por sinal gravaram até um disco, os dois juntos, e tem até uma música minha nesse disco, né? Que é um disco de Aldir e Maurício juntos. E Maurício era um ativista político, já era um cara que estava dentro do sindicato dos músicos, ele tinha feito uma diretoria com o Aquiles do MPB4, Magro, ele e Theo Lima, que era baterista que tocava com Ivan Lins e Djavan, e alguns músicos que tinham assim, essa atividade de lutar pela classe, né? Sim. Aí Maurício disse, Mira, como é que você está fazendo? Você tem trabalho assim fixo que você possa sobreviver? Quando eu disse, não, eu estou fazendo na noite. Ele disse, rapaz, nós temos um sindicato de músicos que precisa de pelo menos, nós somos diretores, não ganhamos nada, mas a gente precisa de uma pessoa que possa ficar lá dentro o dia todo, que possa ser funcionário e possa dar um expediente e possa
ter o seu, né, o mínimo para sobrevivência. Eu falei, eu quero. Porque eu já estava saindo de uma cidade, meu pai tinha sido diretor do sindicato dos estivadores em Areia Branca. Nossa. Na minha infância eu tinha acompanhado toda a luta dele. Então você já conhecia o movimento sindical? O movimento sindical. Meu pai tinha sido secretário do sindicato dos estivadores de Areia Branca. Já fazia as greves, já sabia como era a greve, eu conhecia aquilo tudo desde criança, entendeu? Como é que se brigava por uma melhoria de salário, negócio assim, se bem que era meio pesado, mas sim, eu sabia, eu conhecia os caminhos. Quando o Maurício falou isso, eu disse, eu vou porque aí eu posso fazer um trabalho junto aos músicos. Eu sabia que o músico, eu vou dar só um exemplo, Simone vai gravar o disco dela, Simone é contratada pela CBS, um exemplo que eu estou dando, né? Sim. Os músicos dela não são contratados. Eles vão lá, gravam com ela, recebem o dinheiro, o cachê da gravação, sim, e depois eles não têm mais dinheiro. Eles só têm se ela fizer um show e for contratá-los para fazer o show. Então, eu sabia que o músico era um cara que ele não era contratado da gravadora. As estrelas, sim. Estrela no sentido... Sim, né? Estrela é. Né? O cantor ou cantora, né? Que chamava a atenção. Então, Simone, Gonzaguinha, Fagner... Alceu, mas os músicos deles, os músicos que o acompanhavam não são contratados. São pessoas que estão ali para ganhar o dinheiro do dia a dia, para trabalhar como músico, tocar num show, não sei o que lá e tal. Então, quando eu entrei no sindicato, o sindicato tinha 382 sócios. Eu comecei a sindicalizar todos os músicos que eu conhecia no Rio de Janeiro. Eu ia atrás de Alceu, dizia, Alceu, os nordestinos todos eram comigo. Seus músicos, os que tocam com você, então sindicalizei todo mundo, Elba, Fagner, todo mundo. Então Maurício sindicalizou todos os músicos dos colegas dele. Nós deixamos o sindicato com quase 4 mil associados. Nós fizemos um trabalho dentro daquele sindicato, eu não digo eu, que eu não posso dizer eu, que eu não era eu. Nós éramos uma equipe. Você estava a gente estava dentro disso. Um trabalho que era, eu digo a você que o cara mais espetacular que eu conheci dentro daquele período, como músico, como pessoa, como ser humano, como ativista, chama-se Aquiles Rick Reis. É um cara do MPB4, sim, foi assim a pessoa mais digna, mais honesta, mais politicamente correta que eu conheci em toda a minha vida. E eu trabalhei com Aquiles durante 5 anos dentro daquele sindicato. Os outros também eram, mas Aquiles foi um exemplo para mim. Foi presidente do sindicato, foi o cara que pegou aquele sindicato e transformou todo o sindicato, assim, levou, disse, vamos trabalhar para que o músico tenha dignidade, para que o músico possa, entendeu? Então eu digo a você, foi a pessoa mais que eu tiro, Aquiles Rick Reis. MPB4, que lembrança bonita. Vou ler os comentários aqui, tem muita gente comentando. Aí vamos ter música e depois de música vamos falar sobre cinema. Mas não sobre cinema como espectador, né? Você fazendo trilhas para cinema. Vamos lá. Renata Ribeiro, que estava aqui agora com a gente. Grande Mirabô, amo demais. Renatinha minha... A Renata é sósia de atriz dos anos 30, né? Estava aqui agora com a gente. Beijo, Renata. Luiz Santos Lima. Seu Mira, o representante potiguar da geração de briga nacional. Abraço. Aí. Lola. Lola tem um negócio interessante. Luiz Santos Lima. Nós estávamos habitando Natal nessa época de 70 e fizemos o primeiro festival de arte do Forte dos Reis Magos, na casa de Lola. Juntamos 6 pessoas, pedimos o Forte dos Reis Magos, o poder cedeu o Forte e nós fizemos o festival mais lindo de Natal conhecido. Eu adoro essa história do festival. Assim, infelizmente não tem muita, né? Não existem livros sobre isso, nem documentários. É uma história, né, Mira, que poderia ser contada. O Dunga gosta muito dessa história. O Dunga que estava aqui, saiu, ele participou, já não está aqui com a gente. Da segunda ou terceira edição do festival. Mas Dunga tenta resgatar, mas ainda falta material. Mas a primeira foi assim, na cara e na coragem. Você chegar para um governo do estado e pedir o Forte dos Reis Magos, um negócio daquele, para fazer um festival lá dentro, em plena ditadura. Em plena ditadura, isso. É muita coragem, é muita loucura. E nós fomos. Conseguiram. Eu fui falar com o presidente da Fundação José Augusto para ceder o Forte. Ele disse: não tem nem energia. Sabe o que a gente fez? A gente botou umas tochas
O forte ficou lindo, ficou assim, todo cheio de tochas de fogo assim, e pegamos a luz do poste e botamos um fio até lá dentro e lá a gente botou o som. Veio gente da Paraíba, de Fortaleza, de João Pessoa, de Paraíba que eu falei João Pessoa, de Campina Grande, de João Pessoa, da Paraíba, né? De Recife, de vários lugares aqui. Veio tanto artista que a gente viu na época, todo mundo começando, participou, até grupo de teatro da Bahia veio. Foi uma semana, 3 dias de uma coisa muito bonita em Natal. Perfeito. E não teve nenhum problema, nada, tudo. não teve tudo na paz. E vamos lembrar para as crianças, um período antes da internet, antes do celular. Né? Que fique bem lembrado. Vamos ler os comentários aqui, aí vamos ter música e papo sobre cinema. Terminar de ler os comentários, né? Expedito Assis, o Ditinho, joiado. Olha aí. Ditinho estava aqui anteontem comigo, grande abraço, Ditinho. Franklin Novaes de novo. Parabéns por esse trabalho, Cefas. Traz informação, cultura e divertimento de uma só tacada. Ô, Franklin, obrigado. Beijão pra você, obrigado pelo carinho. Eu sou seu fã, viu? Admiro, acompanho o seu trabalho. Sempre acompanhei. Só pra Franklin saber do negócio, eu acompanhei o pai dele, né, João de Orestes. João tinha um grupo de música em Natal e eu conheci o Franklin antes dele nascer. Olha aí, Frank. Frank é genial, né? Um dos maiores músicos do Rio Grande do Norte. Admiro muito. Opa, Raimunda de Brito, Cefas mandando ver. Raimunda, amiga querida, era amiga do meu pai. Também, beijão pra você. Pai, na verdade, conheceu também papai. Raimunda, mora em Santa Catarina, Balneário Camboriú, com João Batista, que era amigo do meu pai. Abração, beijão pra vocês. A Irene Paiva, tabelião e dirigente do PCdoB. Bom ouvir Mirabô. Com certeza é bom. Obrigado, Irene, pelo carinho. A Irene é uma figura que eu, assim, tenho muito carinho por ele. Sim. Porque, assim, eu fiz aquele livro que eu fui lançado, que eu escrevi, né? As minhas memórias que foram transformadas em livro, de repente os caras correram atrás de Irene para financiar aquele projeto, né? Ser um dos financiadores do projeto. E eu nem tinha amizade com a Irene. De repente eu digo, como é que esse cara vai financiar um negócio de uma pessoa que ele não sabe quem é? De repente eu descobri a figura que é a Irene. A Irene é maravilhoso. A Irene é sensível com as artes, ótimo leitor. Grande abraço a Irene. Roberto Homem, maravilha, lindo demais. Aí, Roberto Homem, ligado aqui com a gente. Haja pessoas, viu, Mirabô? Tem uns amigos em Brasília, né? Que até o Climério Ferreira também, que eu gostaria que ele estivesse vendo esse programa, mas ele vai ver. É um dos meus mais recentes parceiros. É autor de músicas gravadas por Fagner, por Ednardo. É uma figura que foi... Eram 3 irmãos, Clodo, Clésio e Climério. O Climério e o Clodo ainda estão aí, mas o Clésio já foi para outro, né? E eu tenho músicas inéditas com os dois. Eu acho que eu vou cantar até uma aqui. E pelo jeito vem CD por aí. Eu percebi algo no ar. Bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre cinema, tem muito mais pela frente. Perdão. Pode mandar pergunta, pode mandar qualquer pergunta, você responde, né, Mirabô? Respondo tudo. Pode mandar pergunta, sugestão de música de Mirabô. Toca Raul aqui não vale, é música de Mirabô. E vamos de música agora. Só se você quiser tocar, Mirabô. Não, eu vou tocar. Não, eu falei tocar Raul. Não é. Eu gosto Não, eu de fiz uma brincadeira, pra pedir música de Mirabô. Mas assim, eu vou tocar uma música com Climério Ferreira. Sim, perfeito. Que é esse meu novo parceiro, né, que é do Piauí, mora em Brasília. Ele é autor de inúmeras canções gravadas por Fagner, pelo pessoal todo, né? E ele fez Enquanto Engoma a Calça com o Ednardo, uma delas, né? E então, assim, eu tenho uma música inédita com o Climério que eu estou doido para gravar, mas eu não tive dinheiro para isso ainda. Mas eu vou mostrar aqui a Vai vocês. acontecer. Vai acontecer. Porque agora não tem mais negócio de gravadora, não. Agora você tem que ter dinheiro, entrar no estúdio, gravar e depois, né, usar o disco. Então a música com o Climério é essa daqui, ó.
fio. A gente desce a meada, costura o nó da laçada, a gente faz a novela. Finge calor se tá frio, se faz de rio e nada. Banca verão na invernada, a gente chove no estio. Estrada pro fim do mundo, escada pra não subir. A gente chora ao se rir, no mais vazio profundo. Um poste que não tem luz, na rua que não tem casa. A gente voa sem asa e pousa na própria cruz. Um rente que nunca é cheio, espelho que não reflete, um eco que não repete, um todo que não tem meio. A gente vai quando vem, se apressa quando é parado, e nesse leve pesado a gente é tudo ninguém, tudo ninguém, tudo ninguém. Descendo fio por fio, a gente tece a meada, costura o nó da laçada, a gente faz a novela. Finge calor se tá frio, se faz de rio e nada. Banca verão na invernada, a gente chove no estio. Estrada pro fim do mundo, escada pra não subir. A gente chora ao se rir, no mais vazio profundo. Um poste que não tem luz, na rua que não tem casa. A gente voa sem asa e pousa na própria cruz. Um rente que nunca é cheio, espelho que não reflete, um eco que não repete, um todo que não tem meio. A gente vai quando vem, se apressa quando é parado, e nesse leve pesado a gente é tudo e ninguém, é tudo e ninguém, é tudo e ninguém. A gente não é ninguém. Nossa! Linda música! Essa é inédita. É inédito, tô doido pra gravar, tá faltando só. Agora vai gravar. Agora vai Já gravar. tá gravado, né? Já tá gravado. É linda a música. Muito bonita. Isso é uma parceria com o Climério, tem várias canções com ele. Eu acho que eu vou fazer um Cunho disco. filosófico, né? Eu vou assim. fazer um disco agora só com ele, né? Muito bom. Que música linda que Climério é professor aposentado da Universidade de Brasília, né? É uma figura assim. Tem um irmão, Clodo, também, que eu tenho uma música inédita com ele aqui também. Nem vou mexer com ela agora, porque eu quero jogar esse disco na rua assim, com eles todos, porque são lindas os trabalhos que eu fiz com ele. Eu tô fora eu fico fora, mas eles são lindos demais. A música dele, a poesia deles. Você também, a música é maravilhosa. E haja comentários, vamos lá. Celino Bezerra, Mirabô, você me representa. Olha aí, PCdoB firme aqui, né, acompanhando você. Celino é dirigente do PCdoB de Parnamirim e escritor também. Abraço. Kidelmir Dantas, um dos nossos especialistas em cangaço do Rio Grande do Norte. Boa noite, poetas. Abraço, Cefas e meu primo Mirabô. Você é primo de Kidelmir Dantas? Irmão, nós somos Dantas dali do pedaço. Meu Deus do céu, eu nunca tinha associado. Eu sou amigo de Kidelmir há 30 anos. E não... Ainda tem Buca também, que é outro da família. Buca, né? Dantas também. Eu tenho uns primos dessa qualidade. Assim. Os Dantas vão dominar o mundo. Acho que já estão dominando. Bete Olegário, saudade. Você tá com saudade? Venha pra cá, Bete. Vem pra cá, Bete. Raspe pra cá. A Irene Paiva de novo. Peça pra Mirabô Dantas contar algo sobre a Casa 13, Ladeira do Sol. Puxa. Ele vai contar, Irene. Agora tá aqui. O que é que aconteceu na Casa 13, Ladeira do Sol, Mira? Rapaz, a Ladeira do Sol, todo mundo conhece em Natal, né? Você desce ali do hospital do UOL, né? Sim. O Onofre Lopes. O Onofre Lopes, você desce ali e você tá lá embaixo na praia. Então, assim, eu morava na penúltima casa da Ladeira do Sol. Agora tem um hotel ali na esquina, né? Mas antes do hotel tinha duas casas e tinha a minha, era a antepenúltima. Eu morava ali. Então é o seguinte, o pessoal da faculdade de medicina que descia do UOL,
descia para minha casa, descia para a praia, deixava as coisas lá em casa, as bolsas. Então descia Zizinho, descia Clotilde Tavares, descia Robertinho Peru, descia um monte de gente que fazia medicina, né? Desciam para ir para a praia e deixavam as bolsas lá em casa, os livros, as coisas. Tudo. E a minha casa virou assim um celeiro de estudantes de medicina que pensavam, né? Que eram pessoas ligadas à literatura, era Zizinho, era Clotilde, como eu falei, né? E várias pessoas. Então, assim, daqui a pouco, os compositores que estavam começando no Rio Grande do Norte começaram a vir para Natal e ficar na minha casa. Então, o Fagner ficou uma semana na minha casa para lançar o disco dele. Gonzaguinha vinha fazer show aqui para o PC do B, a Irene, para você. PC do B. A Irene. E ficava na minha casa, entendeu? Então, assim, a minha casa começou a encher de artistas e pessoas que eram ligadas às artes, né? Aí, Graça Arruda, que era casada com o João Galberto Aguiar, começou, e Sérgio Diebe, que era arquiteto, estudante de arquitetura, começou a brincar, a dizer assim, poxa, agora virou Praia dos Artistas. E começaram a chamar de Praia dos Artistas. Ligavam para mim e diziam, a sua praia, qual é o artista que está na sua praia hoje? Resultado, o Sérgio Diebe acaba se elegendo vereador e acaba oficializando o nome daquele pedaço trecho, de Praia dos Artistas. Entendeu? Então, a Irene, a história é essa aí. Aí tem gente que diz assim, não, porque é Praia dos Artistas, porque os artistas faziam pose os surfistas faziam pose de artista, mas não conhece esse lado. Conhece esse lado. Esse lado aí foi o lado que virou, de repente, um espaço que chamou-se Praia dos Artistas. Né? Perfeito. Olha aí, Irene, história contada. Pode mandar mais história, viu, Irene? Que Mirabô vai falando aqui. Vamos lá? Écio Flávio de Oliveira. Filho de Glorinha Oliveira. Isso. É uma figura mais do que querida. Exatamente, olha o que ele disse. Mirabô, tenho você como um dos grandes compositores dessa terra. Parabéns. Me lembro muito dos nossos encontros com nossa estrela Glorinha, que gostava muito de você. A Glorinha, a mãe de Aécio, sim, né? Foi para o Outro Universo recentemente. Como esse nosso programa aqui é uma conversa de botequim, eu acho que nada deve ser escondido. Não, pode falar. A gente pode falar tudo. Glorinha é uma das mulheres que eu mais admirei na minha vida, por ser uma pessoa que tinha... Eu trabalhei com Glorinha na Secretaria de Educação do Estado. Chegou a trabalhar? Cheguei a trabalhar com Glorinha. Junto. Deífilo Gurgel foi secretário de Cultura de João Faustino. Sim. E ele era o cara que começou a regimentar pessoas para trabalharem dentro da secretaria. Isso pós-ditadura, quer dizer, pós-golpe militar de 64. Sim. Então o Deífilo me chamou para trabalhar comigo. Quando eu cheguei lá, encontrei Glorinha como funcionária. Entendeu? Sim. Dentro da Secretaria de Cultura. Então a gente criou uma amizade muito grande com Glorinha. Aí pronto, isso aí foi uma coisa que eu estou contando assim, né, para essa saber que eu conheço a mãe dele. Quando chegou uma época que houve um projeto aqui em frente ao Palácio ex-Palácio do Governo, e Glorinha foi convidada para cantar. Aí eu cheguei lá, a Glorinha já estava com mais de 80 anos. Estava sentada no camarim dela esperando cantar. Quando eu entrei, eu senti um cheiro assim estranho por fora porque eram umas tendas montadas na rua, né? E ali era um espaço, todo mundo... Aí tinha uns noiados ali da frente, eu falo noiado com muito carinho, porque são pessoas dependentes, né? Sim. Não são pessoas culpadas. É um termo usual, o termo usual, não são pessoas culpadas por aquilo, mas dependentes daquilo. E eu comecei a sentir um cheiro muito estranho ali de perto, e era o pessoal dando uma bola ali, fumando uma maconhazinha ali. Aí eu entrei, Glorinha estava no camarim dela assim, ó. Aí eu disse, Glorinha, o que houve? Ela disse, já dei umas 3 fumadas aqui. Eu disse, Glorinha, você vai cantar? Ela disse, agora eu tenho que ir, eu já dei umas 3 fumadas aqui. Eu conto essa história com tanto prazer. É bem humorada, né? Pra você entender como Glorinha era um ser humano. Era, sim. Brincalhão, sabe? Poxa, Glorinha... essa Glorinha tá no meu coração a vida inteira, mesmo. Eu tive o privilégio de entrevistar a Glorinha para o Jornal de Natal. Eu acompanho o relator, uma mulher maravilhosa. Maravilha. Marcou a cultura daqui. Outros comentários.
Sévulo Godeiro. Sévulo Godeiro, Grande Mirabô. Papo sensacional com o Cefas. Olha aí, Sévulo dando um oi pra gente. Abraço, Sérgio. Abraço. Terezinha Menezes. Aí, Terezinha Mira. de Jesus. Isso, Terezinha de Jesus. Aí, Mirabô. Seu Mira. Um beijo bem grande. Terezinha de Jesus. Ô, Terezinha acompanhando aqui, honra. Terezinha foi a cantora norte-grandense que mais gravou minhas músicas. Em todos os discos dela tem uma música minha, né? E ainda fui cunhado dela. Ainda sou, né? Porque esse amor não acaba nunca, né? Eu estou separado da irmã dela há 30 anos e é uma pessoa que quando eu encontro na rua parece que o amor volta, né? Ainda é cunhada. Ainda é, nunca vai deixar de ser, né? A Daíris é uma das pessoas que eu mais amo. Eu separei dela do casamento, mas jamais separei do amor, né? A gente é amigo até hoje. Terezinha é minha cunhada, minha irmã. É uma figura que eu adoro Terezinha. Ô, Terezinha, um privilégio pro programa. Ter Terezinha, Ter Terezinha aqui. Assistindo, né? Eu sou admirador do seu trabalho há muito tempo. Obrigado por estar assistindo. E é uma alegria também essa dinâmica aqui. Mira, Ricardo, por favor, mais um uísque e mais uma cerveja. Não, peraí. Você... Não, então não. Você decide. Vamos para a reta final do programa. Né? Reta final, pode. Então vai. Autorizado, Ricardo. A gente ia falar sobre cinema. Eu quero saber como é que você entrou. Você falou sobre fazer trilha sonora para teatro. Aquele processo que Geraldo Azevedo não podia fazer, que é se dedicar à carreira, e você começou. E para cinema, Mira, que era uma coisa que você já gostava. Como a gente falou, você era cinéfilo. Fala pra gente como foi fazer trilha para cinema. Eu sempre fui cinéfilo, né? Eu conheço toda... Bom, quando eu saí de Areia Branca e eu vim para Natal, eu passei a frequentar o cinema de arte no Cinema Nordeste. Então eu conheço toda a produção do cinema da Nouvelle Vague, francesa, né? Sim. Do cinema italiano, com Fellini, Pasolini, etc. Eu conheço tudo porque eu via tudo, entendeu? Já conhecia desde Areia Branca, que era a história das chanchadas e dos épicos, né? Como Dez Mandamentos, Alcide. Então eu vi tudo. Quer dizer, quando eu cheguei aqui em Natal, que eu comecei a frequentar o cinema de arte, que eu faço até uma abertura agora para citar um cara chamado Anchieta Fernandes, para mim é a grande personalidade da crítica do cinema, da crítica que eu digo no bom sentido, do conhecimento do cinema mundial, que chama-se Anchieta Fernandes. Eu quero deixar um grande abraço para Anchieta. Eu quero dizer que a Anchieta podia estar aqui também, sendo entrevistado por você. É uma das figuras mais importantes de Natal nesse caminho aí. Mas dentro desse cinema, eu comecei a ver que eu gostava tanto de cinema, que eu já sabia o que era uma trilha sonora, eu já sabia o que era uma direção, eu já sabia o que era o ator, eu já sabia o que era aquilo tudo, porque eu tinha visto desde criança. E aí eu tô no Rio de Janeiro, já dentro do Sindicato de Música, eu recebo um telefonema de um cara daqui do estado, chamado Augusto Ribeiro Júnior, dizendo que tinha sido, que tinha um projeto de fazer um filme chamado Boi de Prata aqui no Rio Grande do Norte. Se eu queria fazer a trilha sonora, olha, eu tinha feito só para teatro até então. Sim. Se eu queria fazer a trilha sonora do filme dele. Eu disse, é um grande desafio para mim. Eu vou aceitar. Aceitei. A dificuldade foi tão grande dele conseguir. Ele já tinha terminado o curso de cinema dele de Brasília. Já tinha sido assistente de direção de Glauber Rocha e Nelson Pereira. Olha que figura. Me chamar para fazer um filme, para fazer a trilha sonora para o filme dele, eu não tinha nem como dizer não. Era um desafio que eu tinha que aceitar. Eu digo, eu quero ver até onde eu vou, né? Então, 1 ano e meio depois, ele liga para mim dizendo, finalmente eu consegui o projeto ser aprovado. E eu quero que você seja o autor da trilha sonora. Eu disse, beleza. Só que ele trouxe todo o elenco para Natal, levou para Caicó, fez um filme, e quando terminou foi que ele ligou para mim dizendo, terminei o filme. Eu disse, eu não ia fazer a trilha. Ele disse, você vai fazer a trilha. Agora você vai ver o copião. O copião, isso. Sem som, sem nada, e você vai fazer a trilha em cima do copião. Ou seja, você vai fazer a trilha em cima do filme. Aí alugou um estúdio em Botafogo, Barroso Neto. Eu passei uma semana com um editor, que na época chamava-se montador, chamado Severino Dadá, que eu mando um grande abraço, mora no Rio de Janeiro.
É uma das figuras que fez mais edição de filmes do Brasil. Essa figura é uma referência para mim. Passei uma semana com esse cara dentro do estúdio Barroso Neto, assistindo todo o filme sem som, sem nada. Pré-editado, né? Pré-editado. Só aquele básico do básico. Anotando cena por cena, tempo por tempo, fazendo tudo o que tinha que ser feito. E depois eu fui para casa compor a trilha sonora, baseado naquilo que eu tinha visto durante uma semana. E para encerrar, eu digo a você que eu saí de casa uma noite para assistir um show de Elba Ramalho no Canecão. Essa é a parte mais interessante dessa história. Sim. Todos os músicos que tocavam com Elba eram nordestinos. Quando acabou, o maestro Zé Américo Bastos, Sim. que eu mando um grande abraço, estava dirigindo o show de Elba no Canecão. Quando acabou o show, fui no camarim, eu disse, eu quero vocês para gravarem a trilha sonora que eu acabei de fazer para um filme. Ele disse, só se for agora. Nossa. Nós saímos dali do Canecão para um estúdio e fizemos de meia-noite até às 6 da manhã, toda a trilha sonora foi gravada neste dia. Que é isso, meu amigo? E nós ganhamos em Natal o prêmio de melhor trilha sonora do primeiro Festival de Cinema de Natal, Isso. que tinha filme de todo o Brasil. Mira, agora deixa eu fazer uma pergunta provocativa. Por que Boi de Prata não é mais divulgado? A gente só encontra uma cópia com o visual não muito definido no YouTube. Por que isso não é estudado nas escolas? Por que isso não é divulgado? Por que, Mira? Olha, não era, mas hoje já tem uma cópia boa. Mas ela não está acessível. Não está acessível porque a Tá família acessível. também dele fez a cópia e não permitiu. Mas assim, eu vou tentar resgatar esse filme. Esse Porque a filme- cópia que tem no YouTube é muito ruim, é muito ruim. Mas já tem uma cópia. Eu não sabia disso. Já tem. A família finalmente permitiu, né? E o filme já tem essa cópia. Eu estou procurando essa cópia, já encontrei o caminho, já sei para onde eu vou. Esse filme, ele é considerado o precursor do Bacurau. Sim, eu li sobre isso. Exatamente. É. E eu acho que as coisas são assim, sabe? As histórias, elas acontecem assim. Não é uma coisa... Quando é muito fácil, tudo bem. Mas esse filme, ele tem tanta história que eu acho que ele ainda vai ser a grande referência do cinema nordestino. Ele só precisa ser conhecido, ser divulgado aqui. Né? Que tá faltando isso. E tem mais comentário aqui, Mira. Haja comentários. Celino Bezerra, massa, que letra. Ele pode estar se referindo, acho que ele está se referindo à segunda canção que você cantou. Perfeito. Brito e Silva, mesma coisa. Que música linda. Olha, Morena, se quiser que eu seja um homem livre para poder te merecer. Se eu não me engano, é das mãos Climério e Clésio. A letra... Ah, sim, é. A letra da minha assistente de produção aqui, não é das melhores, mas ele tá falando dos irmãos, Climério e Clésio. É linda sim, Brito. Fernanda Azevedo, seu Mira. Aí, Fernanda Azevedo aqui. Fernanda é uma cantora de Areia Branca. Sim. Eu tenho uma história com Fernanda. Opa! Ela merece. Eu adoro ela. Beijão, Fernanda. Já entrevistei, acho ela maravilhosa. Fernanda foi o seguinte, eu fui passar um tempo em Areia Branca, de repente um colégio pediu para que os alunos fossem fazer uma entrevista comigo. E fizeram uma semana cultural, né? E botaram minha obra toda lá na parede, um negócio assim, que eu me senti muito honroso. De repente aparece uma menina com 12 anos de idade para me entrevistar para aquilo ali. Era Fernanda. Era Fernanda. E depois de muitos anos, eu encontro Fernanda, cantora profissional, cantando com a voz linda, com um projeto bonito na vida. Aí eu disse, a minha vida não foi à toa. Eu tive alguma influência para que Fernanda, né, fosse essa figura aí. Sim. Fernanda, um beijo bem grande para você. Essa história eu acho linda. Beijo, Fernanda. Fernanda é advogada também. Também advogada. Cantora das melhores, Das melhores. e advogada. Gosto muito. A Areia Branca precisa prestar bem atenção aos filhos dela. Exatamente. A gente está indo na reta final do programa. Já tá, a produção está dizendo que está 1 hora já, passou 1 hora voando, Mira. Eu achava que não tinha passado nem 25 minutos. Vai ter mais música ainda.
Tem mais pergunta aqui, eu acho, mais comentário. A Nanda Carvalho me deu aqui. Obrigado. Vamos lá. Cláudio Wagner, da SPVA, sempre presente. Boa noite, Mirabeau é fantástico. Olha aí. Obrigado, Boa, Cláudio. E Aécio, como posso obter o vídeo da entrevista? O vídeo vai ficar disponível amanhã ou depois de amanhã, a gente entra em contato. É só entrar em contato comigo, eu mando o vídeo pra você. Tá bom, Aécio? E vamos de música agora. Mais uma música de Mirabeau Dantas. Eu queria falar sobre um compositor chamado José Carlos Capinã, que é um baiano, que fez Brinquedo de Papel Machê, Seu Louco por Ti América, Ponteio. E eu comecei a compor outra vertente da minha vida de música por causa da letra de Capinã em Ponteio com Edu Lobo, né? Que são dois compositores, um letrista e um compositor que eu tenho assim, o maior respeito na minha vida. Para mim foram as pessoas que me deram um caminho bem diferente na música e bem importante. Capinã, eu sou parceiro de Capinã em 16 canções, mas essa daqui eu faço questão de terminar o programa com ela. Vamos sim. 16 canções, Mira? Nossa. Então vamos lá. As potiguares são iguais, mas de potes diferentes. Água de beber, aguardente, assim como águas correntes. Um coração bate forte ao norte corpo da gente. É um zabumba no rio, é uma pancada no mar. Um arrepio tão grande não dá pra suportar. É do norte, é de morte, é a sorte do azulão. É de prata, é de ouro, é do bornado e lampião. E é do mato de viagem. E é um cheiro no cangote. É um frevo, é um chachado, é um chamego danado. É um martelo baiano. É caju de pirangi, mangaba e siriguela, tapioca e peixe frito, que galinha cabidela. Água de coco, beijo na boca, beijo de coco, água na boca. Água de coco, beijo na boca, beijo de coco, água na boca. Morenas louras, águas correntes, as potiguares são iguais, mas de potes diferentes. Água de coco, beijo na boca, beijo de coco, água na boca. Água de coco, beijo na boca, beijo de coco, água na boca. Água de coco, beijo na boca, beijo de coco, água na boca. As potiguaras são iguais, mas de potes diferentes. Eu adoro. Essa música foi gravada por Terezinha de Jesus, uma gravação linda, Adoro essa música. arranjada por Sivuca e uma parceria com Capinã. E essa letra tá sempre na internet. Tá sempre. Sempre roda, tá na internet. Cefas, eu queria só fazer agora um adendo. Claro, fique à vontade. Quero dar o programa. Para esse programa sair, a gente sofreu um pouco. Foi, sofreu um pouco. Porque assim, a gente marcou há meses atrás, aí aconteceu de eu ficar gripado. Aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo, eu fiquei gripado. Caiu de bicicleta. Caí da bicicleta, fiquei 28 dias numa cadeira de rodas, enfim. Você era pra ser entrevistado em outubro. Em outubro. Teve muita coisa. Quando passou isso tudo, aí agora a gente disse, vamos fazer. Aí você disse assim, eu estou fazendo agora A a arte do negócio. Aí me manda uma foto minha que eu tinha feito lá na galeria, alguém tinha feito de mim assim na rua, e eu estava num momento muito fragilizado, até uma verruga aqui no coisa tinha acontecido. E eu não tomei remédio para isso não, depois eu vou falar porque foi que Sim. era uma coisa psíquica. Nossa. É.
Aí quando eu vi, eu disse, Cefas está querendo sacanear comigo, pô. Como é que vai botar uma foto eu com a verruga aqui? Aí eu comecei a dizer, não quero essa foto. E eu acho você um homem bonito, eu achei você bonito eu na sou foto. lindo, eu sou mas lindo. eu achei, eu não vi a verruga. Talvez porque você já viu, mas eu não vi a pô, verruga. bicho, eu quero uma foto que me represente. Aí você disse, pega essa aqui, eu digo, mas essa, eu quero essa aqui que está no... Enfim, quando eu vi que acontecendo uma guerra do outro lado do mundo, as pessoas não estão se entendendo por causa de uma guerra. Como é que eu não vou me entender com Cefas, que é uma pessoa querida, que eu quero muito bem, por causa de uma foto, se o mundo inteiro está vivendo uma guerra e não está se entendendo através dela? Aí, Cefas, na hora eu disse para você, meu irmão, eu faço seu programa de qualquer jeito, me bote aí, então é isso que eu estou dizendo. Mas aí eu coloquei na arte a foto que você quis. Adoro você, Bira, eu sou seu fã. Obrigado, há Cefas. 20, 25 eu adoro anos. Você também. A gente tá na reta final do programa, tem mais comentários. Produção tá aqui com mais comentários. Quero agradecer ao meu querido Adi também, que está do outro lado da câmera. O grande José Aglio, figura maravilhosa. Acho que dá até pra uma última música. Vamos pra uma última música? Vamos pra última música. Bora? Porque tem mais, a gente lê aqui todos os comentários, que são pessoas queridas. Eu tô sentindo falta de Raquel aqui também, né? Apesar de Amanda Raquel tá Lucena em aqui. missão externa, mas Raquelzinha tá olhando a gente, tá vendo a gente, né, no Facebook. Na próxima ela tá aqui, ou ainda chega aqui. A minha assistente de produção vai trazer as perguntas finais aqui e vamos pra saideira da música, né? A expulsadeira, digamos assim. A expulsadeira, eu guardei uma música para expulsadeira. É uma música que eu fiz com um cara chamado Abel Silva. É um compositor carioca que é autor de Festa do Interior, com Moraes Moreira e Gal Costa, que diz Festa do Interior. É uma das coisas mais lindas que eu conheço. E Abel é um parceiro meu que eu cheguei até a brigar com ele por causa dessa música, porque eu fiz uma música com ele e não coloquei no meu disco. E ele Nossa. cobrou, disse, pô, por que você não botou no meu disco? Eu digo, Abel, eu tinha tantos parceiros antes de você. Sim. Que eu deixei você para fazer no próximo disco, entendeu? Então, assim, hoje eu quero terminar o programa com essa música com a Abel Em homenagem Silva, a Abel Silva. que é Só Uma Palavra Me Devora, aquela que meu coração não diz. Abel é uma das figuras mais lindas que eu conheço, um poeta de primeira qualidade, fez essa música com o Fagner. E eu tenho uma música com a Abel que eu quero terminar o programa Vamos, com essa. em homenagem a Abel. Aí a gente vai ler os comentários finais, né? Quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, só na próxima. Só na próxima. Então, Abel Silva chama-se Carne dos Rios. Vamos lá. O título é lindo. O título é lindo. Carne dos Rios é... Na carne louca dos rios, em cada pulo do gato, no drama de cada fato, corre a vida, corre a vida. Corre a vida no galope da siriema, na tristeza das novenas, nos galos de todo dia. Corre a vida, corre a vida. Corre a vida no susto das madrugadas, no medo do meio-dia, em cada nova Maria. Corre a vida, corre a vida. No fim de um sonho traído, um outro reinventado, em cada beijo molhado. Corre a vida, em cada beijo molhado. Corre a vida. Na carne louca dos rios, em cada pulo do gato, no drama de cada fato, corre a vida, corre a vida. Corre a vida no galope, na siriema, na tristeza das novenas, nos galos de todo dia. Corre a vida, corre a vida. Corre a vida no susto das madrugadas,
no medo do meio-dia, em cada nova Maria, corre a vida, corre a vida. No fim de um sonho traído, um outro reinventado, em cada beijo molhado, corre a vida, em cada beijo molhado, corre a vida, em cada beijo molhado, corre a vida. Lindíssima música, também filosófica, né? Essa é uma filosofia lindíssima. Estamos nas últimas perguntas aqui. Haja pergunta, Mirabeau, o pessoal gosta de comentar com você. Tem. Opa, vamos lá. Kidelmir Dantas. Conheci o Severino Dadá em Fortaleza, apresentado pelo Rosenberg em Cariri. Ele editando o filme Corisco e Dadá. Lê o comentário aqui do Kidelmir. Mirabeau tá guardando aqui o violão. Tranquilo, Mirabeau. Pá. Mirabeau foi. Deu. Tudo certo, violão guardado. Violão guardado. Conheci o Rosenberg Cariri do filme Corisco e Dadá, que é um filme maravilhoso com Chico Dias e Dira Paz em 1996. Abraços ao mesmo, abraços ao Rosenberg via Mirabeau. Olha aí, mandando abraço ao Rosenberg via Mirabeau. E o Cláudio Wagner, Mirabeau, fantástico e grandioso. Quem é? Cláudio Wagner, ele é da SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins. Fantástico e grandioso. Obrigado, Cláudio, pela... Mas é o seguinte, na verdade eu fui guardar, não fui só guardar o violão, eu voltei com o violão, mas eu fui também deixar fora esse uísque, porque você já botou para 3. Mas não foi nada, não, só botar para 3. Sim, mas tranquilo. o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vive um momento, Cefas, que a gente tem que se colocar puro como a gente é. Esse programa seu é um programa muito puro, muito isso, muito assim, a gente não tem nada produzido. Eu lembro que na hora H eu disse para você, na hora das nossas discussões, eu disse para você, poxa, Cefas, você está mais preocupado com a apresentação do programa ou com o compositor, com a pessoa entrevistada? Você dizia, estou preocupado com a pessoa entrevistada. Então é o seguinte, os questionamentos que a gente faz com as pessoas realmente provocam esse tipo de discussão. Sim, né? Concordo. Quando eu digo a você que a gente venceu uma guerra, não foi uma guerra, mas foi uma guerra de discussões. Sim. De palavras. Isso, de semântica, de dialética. E eu te amo, meu irmão. Eu também te amo, amigo. Eu sou seu fã. Eita, tem uma surpresa aqui que eu acabei de ler aqui. Primeiro eu leio o comentário do Rogério Silva, grande Rogério. A letra dessa assistente de produção tem que ter uma homenagem tipo a que Ítalo Ferreira e Paulo Freire receberam pelo artista plástico Guaraci Gabriel. Tem que ter uma homenagem em vida a esse grande ser e artista Mirabeau. Bem lembrado, tem que ter. A Linha Branca tem que homenagear. Fica aqui o lembrete. Mas eu acho que é querer muito, eu não mereço tudo, não. Merece sim. Bem lembrado, Rogério, gostei. E olha aqui, Odaíris Menezes, tá aqui, Odaíris. Mira, tô gostando muito, você é maravilhoso sempre. Olha aí, Mira. É minha ex. Sim, você falou dela aqui. É a pessoa que eu vou amar o resto da vida. E é tão bom ter o Odaíris aqui acompanhando, Odaíris. Uma das grandes cantoras dessa cidade. Né? Sim, exatamente, que merece ter o reconhecimento. Uma felicidade pra mim tê-la acompanhando. O Mirabeau, e tem mais comentário. Sérvulo, peça pra Mirabeau falar a Tropicália aqui em Natal, que ele e outros protagonizaram. Tropicália, mas foi o Festival do Forte? Não, foi movimento mesmo nacional. Quer falar?
Eu acho que a gente poderia deixar para outra oportunidade. Tá bom, Sérgio. Na próxima, na outra vez que ele vier, a gente fala, né? Fernandinho Vanderlei. Eita, que papo massa. Obrigado, Fernandinho. Fernandinho acompanhando. A Irene Paiva. Especial entrevistado. Especial entrevista. Muita música e história. Valeu, Cefas e Mirabô. Obrigado, Irene. A Irene acompanhando aqui a gente com carinho. Agradecer a todo mundo. Odaíris, obrigado. Terezinha, tanta gente querida, né, Mira? Assim, tão bom, né, mobilizar essa energia boa toda. Muita gente. Fora quem tá assistindo e não tá comentando. Mas tá. O programa, então, chega ao fim. Quero agradecer aqui a José Águio na filmagem, a Nanda Carvalho na assistência de produção, Raquel Lucena, querida, que está em missão externa, mas é a produtora do programa, a Lula Belmont e Ricardo Nelson, pelo apoio logístico. Agradecer a todo mundo que está aqui assistindo e a Mirabô, esse grande amigo que eu sou fã e queria entrevistar desde outubro. Mira, obrigado por ter aceitado. Obrigado você, querido. Peço desculpa por todos não os precisa, entreveros. você não tem que pedir desculpa por nada. Eu sou seu fã e seu amigo. E obrigado a todo mundo. Lembrando que o programa é produzido... O programa tem apoio de Francisca Seguros, Cicobi, Adorno Sindicato e do Saiba Mais. Grande abraço. Bardalos. Perdão, e do Bardalos, onde estamos aqui e agora ao vivo. Mirabô, obrigado, um momento maravilhoso, vamos continuar a conversa aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo, lembrando que fica no Facebook. Você assiste na hora que quiser, quando quiser. Grande abraço a todo mundo, boa noite.